Nossa, estou vendo aqui a imagem de São Roque, estamos de volta com o Balanço Geral. Um abraço, Marcelo, pessoal de São Roque que sempre está aqui com a gente. Isso é aquela avenida bonita, né, que a gente segue, depois pega lá em cima no morro, né, Valéria? A Estrada do Vinho, que passa por cantinas e vinícolas. São Roque é uma instância turística, mas desde o fim de semana passado, vou te contar, muitos estragos, hein? O prefeito até convocou uma entrevista coletiva para falar, porque a prefeitura está assim, né? Olha para lá, tem problema, não sabe nem por onde começar, rapaz. De tanto bagaço para ser resolvido. São Roque, na quadrada, por favor. Estamos no centro da cidade de São Roque, 4 dias depois da chuva que devastou a cidade. Esta é a Avenida Marginal, a principal da cidade de São Roque. Aqui passa o rio Carambeí. Aqui vão ser necessários, para arrumar toda essa extensão que vocês estão vendo, segundo a prefeitura, 15 milhões de reais. No dia da chuva, esse rio transbordou e a força da água levou toda a encosta aqui do rio, até onde a gente está vendo lá. Segundo a prefeitura, vai ser necessário mais de um ano para arrumar toda essa estrutura, mesmo com a verba aí dos 15 milhões de reais. Choveu aqui em São Roque durante 6 horas, o esperado para 4 meses. Então é muita água, o volume de água é muito grande. Hoje de manhã, o prefeito Daniel de Oliveira Costa decretou o estado de emergência em São Roque. Casas foram alagadas, cerca de 10 pontes foram destruídas, 700 famílias foram atingidas, 14 não podem voltar para casa, justamente porque as casas podem desmoronar. Então, uma questão de segurança. Além disso, algumas famílias também ficaram isoladas na área rural, na zona rural. Eu vou conversar com o Paulo Ricardo, que é da parte da Defesa Civil, né, o secretário executivo da Defesa Civil. Paulo, essas famílias que ficaram isoladas na área rural, como é que está a situação agora? Agora a situação está normalizada, mas elas ficaram isoladas devido à queda de árvores, barreiras, a estrada cedeu, então elas ficaram isoladas. Nós conseguimos chegar até o local, levamos mantimentos, prestamos a primeira assistência, levamos médico, levamos medicações. Elas foram assistidas até que a gente consiga voltar à situação de normalidade. Ok, muito obrigada, viu? Como eu tinha dito, hoje de manhã, o prefeito, ele assinou esse decreto de estado de emergência justamente para conseguir os recursos do governo federal e também do governo estadual de forma mais rápida. Só aqui, 15 milhões de reais, mas em toda a cidade vão ser necessários 20 milhões de reais. Hoje o prefeito atribuiu todo esse estrago, ao volume tão grande de água, ao rompimento de 6 tanques que estão também na área rural. São 3 bairros na parte mais alta da cidade. Veja a entrevista. As chuvas pararam 6 horas da manhã e o volume da água até 4 horas da tarde ainda era muito forte. Portanto, a água que desceu dos tanques era um volume assim estupidamente grande. Qual a punição para essas propriedades? São propriedades particulares, né? Para os donos das propriedades, caso esses tanques realmente não tenham aí uma liberação, como que vai ser essa punição? Primeiramente temos que levantar, né, se há ou não os documentos relacionados à autorização para que aqueles tanques existissem. São propriedades antigas, são tanques de muitos anos. Precisa ver se legalmente falando, naquela época havia alguma exigência ou não. Esse é o primeiro passo. E depois disso, caso seja constatado que foi construído de maneira irregular, sem a devida autorização, no período em que a lei existia, obviamente que serão responsabilizados. Da mesma forma, né, como aconteceram aquelas enchentes no mês de janeiro aqui no centro-oeste do estado de São Paulo, rompimento de represa. Pelo menos 6 açudes se romperam no município de São Roque e provocaram todo esse transtorno. Prejuízo na ordem de quanto mesmo? 20 e tantos milhões de reais para deixar a cidade mais ou menos parecida com aquilo que era, né? A culpa foi da chuva? Claro que não. Falta de fiscalização na zona rural, falta de conhecimento da realidade do campo. Uma represa dessa que se rompe, o volume de água é incomensurável, gente. Um abraço a todos na querida cidade de São Roque. Torcemos, né, pela pronta reabilitação. Tem muita gente fora de casa. Solidariedade mais uma vez manifestada aí a esses flagelados
da água, né? Fiscalização. Chorar o leite derramado, né, é prática comum nesse país. Mas evitar esse tipo de problema tem como fiscalização. Agora vamos procurar os culpados, né? A represa não tinha autorização para o dono ter construído ela. E aí? Né? Construiu. Não, ele tinha autorização, mas ela foi feita boqueta. Estourou porque a estrutura era capenga, né? Correr atrás do leite derramado, chorar atrás, né? Eu não quero ficar andando atrás de cortejo, não, tá louco.